Graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Nós estamos hoje no primeiro domingo de Advento. O Advento é uma época do ano da Igreja marcada pela vigilância, por uma espera que não é passiva, é ativa. Advento, tempo de esperar, de vigiar a chegada de Deus em Cristo Jesus. Advento, segundo o pastor Wolfgang Müller-Weiser, é uma época que vem mostrar que a vida nunca está pronta, que nunca se pode imaginar que mais nada se possa fazer, que o trigo já está nos armazéns e que a safra da vida já esteja concluída. Ele diz: não faça o seu próprio calendário, não sabes o que os próximos anos irão trazer. Por qual luz a meia-noite será invadida? Apenas esteja sempre preparado, preparada para o chamado. O tema e lema do ano da ISLB para 2021 aponta para esta vigilância quando diz: viver o batismo, dons a serviço. E de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, Deus faz novas todas as coisas. Essas duas palavras bem importantes da parte de Deus me fizeram lembrar da história do beija-flor, que certo dia a floresta pegou fogo e o beija-flor ia todo momento num riacho ali próximo, pegava uma gotinha de água no seu bico e levava até a mata. Ele foi interrogado pelos outros animais de sua ação que era inexpressiva. E ele disse: se cada um de vocês colocar suas habilidades e dons a serviço, o fogo na floresta será extinto. Hoje, nós estamos aqui para vigiar e agir. Acendemos a primeira vela da coroa de Advento. Convidamos você para que ali na sua casa, com sua família, possas também fazer uma coroa de Advento, acender a primeira vela e lembrar que Deus é eterno. E também fazer parte desta vigilância que nos faz olhar para Cristo Jesus. Nos reunimos aqui em nome de Deus, o nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo, que nos anima a vigiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Amado Deus, chegamos na Tua presença hoje como Teus filhos e filhas. Pedimos por vigilância, que esta seja marcada por Teu amor, que esta seja marcada por Tua presença. Olha para a Tua igreja. Estamos aqui diante de um novo ano na história da igreja e nós queremos olhar para o nosso batismo. Sabermos que a partir da graça da fé, Tu nos levas ao arrependimento diário. Tu nos levas a ressurgir em Cristo, o Teu Filho. Senhor, Tu sabes que este ano foi marcado pela pandemia. Como humanidade, nós não chegamos na Tua presença por nossas ações, porque muitas vezes elas não são eficientes. Tu sabes também que muitas pessoas perderam a vida. Diante de Ti, olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade de defender a vida, pela nossa dificuldade de união. Em Ti nós colocamos nosso egoísmo, nossa busca pelo poder. Transforma-nos, Senhor. Permita que sejamos vigilantes. Esteja aqui, na igreja, na casa de cada pessoa que hoje tem comunhão contigo, através do palavra de esperança. Em nome de Jesus oramos, agradecemos e clamamos. Amém. Vamos meditar numa canção que será trazida pelo grupo de louvor aqui da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado.
a seguir tu demonstrarás. Advento eterno de transformação, muda caminhos para um mundo novo. É o amor de Deus, é doação, e a novidade é para todo o povo. Advento eterno de decoração, florir caminhos, aplainar ruínas, encher de amor e luz o coração, para espalhar as noites natalinas. Convido para meditarmos na palavra bíblica prevista para este primeiro domingo de Advento. Nos vem do Evangelho de Marcos, o capítulo 13, os versículos 24 a 37. Quem quiser abrir sua Bíblia em casa, Marcos, Novo Testamento, capítulo 13, os versículos 24 a 37. Para os meus confirmandos, então, e confirmandas, eu sempre digo que o Novo Testamento, o nosso original, que nós temos, a língua original escrita foi a língua grega. E assim nos diz Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra, reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo ao outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição da figueira. Ela nos ensina: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu, a terra irão desaparecer, mas as minhas palavras ficarão para sempre, diz o Senhor. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe o dia e a hora em que tudo vai acontecer, nem os anjos do céu e nem o Filho, somente o Pai. Vigiem, fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa, viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à noite, ou de madrugada, ou de manhã, se ele chegar de repente que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Até aqui a palavra do Senhor, palavra de Deus. Aleluia. Querida comunidade de fé, maravilhosa e desafiadora essa palavra de Jesus no Evangelho de Marcos. Este capítulo coloca Jesus num contexto muito importante. Ele está bem perto da sua morte e da sua ressurreição. O contexto, a cidade de Jerusalém e o lugar, o espaço geográfico é o Monte das Oliveiras. Ali, nesse lugar, Jesus conversa com seus discípulos. Ali, no Monte das Oliveiras, ele olha para o templo, conversa com eles, analisando o passado, olhando para o presente e anunciando um futuro. Os discípulos logo perguntam a ele: conte para nós, como que será? Quando tudo vai começar? E Jesus, na sua conversa, fala da sua volta. O que nós chamamos na teologia de parênese, do fim dos tempos, da escatologia, nos mostra assim o que é mais importante. O texto é um conjunto muito bonito, formado de 3 desafios principais. Primeiro, Jesus fala sobre sua vinda. Depois, quando ela se dará e como nós devemos aguardá-lo. O primeiro momento em que Jesus fala sobre sua vinda, ele marca a sua fala sobre o escurecimento da lua e do sol. Eu passei a imaginar o que seria da nossa vida sem esses 2 luzeiros que Deus criou.
um para iluminar o dia, sol, e o outro para guardar a noite, a lua. E a escuridão na qual nós entramos e por vezes estamos, não é ausência de Deus, mas manifestação de Deus. E Jung nos convida para que nós possamos olhar para as nossas sombras. Bert Hellinger fala do poço como um lugar escuro, como espaço de imersão, mas também como um espaço de reação. No escuro Deus está. E imaginemos as estrelas também perdendo o brilho. A lua sem luz, só isso parece o fim para nós. E também na nossa vida não é assim muitas vezes? Nos processos de crise, nós também passamos por momentos assim. As mudanças nos levam a esses momentos. Tempo de rever, de pensar na vida, de trilhar novos caminhos ao lado de Deus. Porque Ele dá a vida também a ossos secos. E será que Ele não pode dar vida nova a nós? Será que Ele não pode também recuperar escombros de individualismo e ignorância? Quando as estrelas caem, quando o sol e a lua perdem a luz, aparece Jesus. Não para decretar o fim, mas como um sinal. Ele desce nas nuvens, acolhe seu povo para continuar dando vida em abundância. Nosso futuro é incerto, cheio de crises, não só emocionais, econômicas, crises de violência, de falta de ética. Mas Jesus nos convida a vigiar, a planejar. Não é controlar, mas é estar atento. Aquele momento em que nós estamos no fundo do poço, aliás, semana passada uma senhora aqui da nossa comunidade me disse, pastora, a avó tinha um poço de 55 anos e agora ele secou. Nunca tínhamos passado por uma situação assim. O poço é essa escuridão da vida, que tem um ciclo, que cessa. O que se apresenta ser um fim, na verdade, é um novo tempo, com consolo, com luz e na escuridão. É também para nós os tempos da nossa vida que são marcados assim, por instabilidade, por conflitos entre pessoas e nações. E Deus não nos abandona. Ele está acolhendo a sua igreja, cada uma de nós, e vem trazer salvação. Ele nos convida nessa época de advento a sermos vigilantes, enfrentar as crises da vida no tempo oportuno, que é o Kairos, e não no Cronos, porque esse tempo pertence a Deus. Ele tem o conhecimento, a onisciência, a onipotência e a onipresença. E nós não precisamos nos preocupar, apenas sermos vigilantes. Jesus disse para os seus discípulos que tudo passará. As ideias, tudo passará. E a segunda parte do texto, Jesus diz como e quando Ele virá. E aí Ele faz uso de parábolas, a parábola da figueira e a parábola do porteiro. Ele diz que a gente precisa vigiar, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E devemos aprender com a figueira. Também vigiar significa observar. A figueira, quando põe o broto, é porque o verão está chegando. Sinais positivos do reino de Deus. Vamos aprender a perceber esses sinais, porque eles são um processo. No tempo certo, Deus vem, exige de nós paciência, age na nossa história no momento em que Ele mesmo deseja fazê-lo. Por fim, o Evangelho de Marcos nos traz que Jesus fala como nós devemos aguardar a sua vinda. Os outros evangelhos dizem orai e vigiai. Aqui diz que nós devemos vigiar. E essa ordem de Jesus é um grande desafio. Na parábola do porteiro, ele fala de uma profissão que hoje foi substituída praticamente por câmeras, por computadores. Instrumentalizamos a polícia com armas, com equipamentos pesados de enfrentamento à violência. O observar atento, somente com os olhos, sem uma palavra, sem nenhum instrumento, nem sequer algo para punir, é a função do vigia. Ele sabe esperar, ele observa atentamente, ele não olha só para as suas necessidades, mas sim para as necessidades das pessoas ao seu redor. O vigia conhece as pessoas, mas também conhece a realidade que está ali.
Ele olha nos olhos dos outros, ele não se deixa tomar pelo medo, pelos conflitos que existem nas relações. Mas algo sempre me chama a atenção, quando eu penso na função do vigia e do vigiar. Ele também organiza seu espaço, não é? Ele organiza a sua sala, lhe traz a comida, ele limpa. E assim nós também temos, na época de espera para o Natal, um tempo marcado por ações de vigilância, de observação e de organização. O que precisa ser posto no lugar, na tua vida, na minha vida? Dê uma limpada externa e interna. Mas, acima de tudo, faça como vigilante. Não deixe qualquer coisa entrar na tua vida. Não deixe que o teu coração acolha tudo. Haja de forma que você possa proteger o seu emocional. Jesus nos lembra que a sua vinda não é cronológica, ela é um tempo de oportunidade, tempo que nos assalta de surpresa. Enquanto especulamos, nós nos esvaziamos. Enquanto vigiamos, nós nos colocamos a serviço. Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, faz a seguinte pergunta: o que deveríamos ensinar então? E ele diz: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E isso é ser muito criativo, se revestir como eleitos de Deus. Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportem uns aos outros. Aqui, não é que nós devemos aguentar as pessoas, mas ser um suporte. Isso significa colaboração. Perdoem uns aos outros, se alguém tiver uma queixa, fale direto com essa pessoa, assim como Cristo o fez e perdoou. Isto é comunicação. E sobre tudo isso, revistam-se de amor, porque ele é o elo, o vínculo da perfeição. A paz de Deus estará com vocês, porque ela chamou vocês para que sejam um só corpo. E isso é pensamento crítico. Que assim a paz de Deus domine vossos corações e sejam por ele agradecidos, agradecidas. Amém. Convido a um momento de oração. Traga no seu coração o nome, a vida de pessoas pelas quais vocês querem interceder, colocar nas mãos de Deus. Pessoas cuja história está marcada por doença, por luto, por dificuldades. Traga também no teu coração, nesse momento, a tua gratidão pela tua família, pelo teu trabalho, a tua gratidão pela vida que Deus te deu. Traga no teu coração um pedido por vigilância, um pedido por dons que são colocados a serviço de Deus. E assim, nós nos conectamos com você e com Deus em oração. Oremos. Amado Deus, nós damos graças a Ti. Tu és Deus de bondade. Quando a vida é ameaçada e o mundo parece chegar ao fim, Tu vens nos animar com Tua presença e Tua alegria. Mantém-nos unidos como Teu povo. Chama-nos para uma fé vigilante. Acolha cada pedido, cada frase de gratidão de todas as pessoas que agora se conectam aqui em oração. Colocamos em Tuas mãos nossas tristezas, nossas alegrias. Colocamos em Tuas mãos os aniversários de casamento, mais um ano de vida completado. Valeu a pena. Obrigada, Senhor. Colocamos em Tuas mãos as ações de paz, de justiça, de fraternidade. Em Tuas mãos o perdão tão necessário. Em Tuas mãos a vida que insiste por Tua graça em renascer. Assim, Senhor, olha para a Tua igreja de modo muito especial neste primeiro domingo de Advento. Fortalece ela para a vigilância, que Tua igreja não se curve diante de tantos desafios que este mundo nos traz.
Em Tuas mãos, entregamos também o silêncio da nossa existência. Aquelas palavras que estão ali, mas que nós não podemos falar, ou não temos coragem de falar. O fazemos na oração que Teu Filho Jesus ensinou, quando juntos e juntas dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos meditar em mais uma canção trazida pelo grupo de louvor? Assim nós também acalmamos o nosso coração e louvamos a Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como quando sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como quando sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vamos receber a bênção de Deus? Lutero, certa vez, disse que muitos movimentos nossos na direção de Deus são para cima. E aí nós olhamos para cima e queremos subir na direção de Deus. Mas o movimento da graça da fé é o contrário. É Deus quem desce. Por isso Jesus desce das nuvens e está aqui entre nós. E assim, Lutero afirma que nesse movimento de subir, que é nosso, e de Deus, que é descer, nós nos desencontramos. Por isso, quanto mais baixo nós estamos, mais embaixo, Deus nos alcança. Receber a bênção de Deus é bendizer, mas é também curvar-se para aquilo que Deus quer nos ofertar. Assim abrimos nossas mãos humildemente e recebemos o que Deus tem a nos dar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo. Reúnam a família, confeccionem uma coroa de advento. Celebrem estes 4 domingos que antecedem o Natal. Sejam vigilantes. Até o nosso próximo encontro. Amém.